Todo mundo fala que a gente precisa ler a Bíblia. Vou pegar uma que eu tenho guardada aqui embaixo desse monte de pilha de livro. Peguei aqui, tirar a poeira. Todo mundo fala que a gente precisa ler a Bíblia. Eu vou começar hoje. Então, tenho aqui a Bíblia na minha mão. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou abrir aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Vou ler hoje aqui minha leitura. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Rapaz, Isaías 29, versículo 9. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. A Bíblia está pedindo para eu me cegar, será? Quer saber? Eu não entendi nada. Deixa pra lá, não vou ler coisa nenhuma não. Beleza, galera? O vídeo de hoje é para falar um pouco a respeito da leitura bíblica. Todo mundo fala a respeito da importância de se ler a Bíblia, mas será que você sabe como começar? Você que nunca leu a Bíblia, nunca nem pegou na Bíblia, ou às vezes tem uma aí cheia de poeira na sua casa, às vezes aberta lá em alguns salmos, tá lá longe, você nunca pegou nem para dar uma olhadinha. Você sabe como é que faz para que você consiga começar a ler a Bíblia? A intenção desse vídeo hoje é essa. Primeiro, mostrar como não fazer. Esse videozinho que eu mostrei no começo é como você não deve fazer. Nunca, jamais, nunca pegue a sua Bíblia e abra aleatoriamente, leia um versículo, porque você vai se enganar, você vai escorregar, você vai se lascar, vai desanimar, vai entender errado e, na melhor das hipóteses, vai parar de ler. Na pior das hipóteses, vai tentar viver conforme o ensinamento errado que você acabou de aprender ali. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que a Bíblia, ela não é um livro. Como assim? A Bíblia não é um livro? Exato. A Bíblia é um compilado de 66 livros. Aqui na minha mão, você tem 66 livros. Você tem o Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e você tem o Novo Testamento, composto por 27 livros. Aí, qual que é a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Simples. O que vai dividir é a vinda de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus Cristo vir, todos os livros anteriores a ele são chamados de Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, os escritos posteriores a essa vinda vão receber o nome de Novo Testamento. Então esse é o primeiro ponto, você saber que há 66 livros na Bíblia, são divididos os livros antes de Jesus vir e depois de Jesus ter vindo. Por que é importante de você saber isso? Porque os livros do Antigo Testamento, eles vão estar apontando para Jesus. E os livros do Novo Testamento vão estar falando de Jesus. É importante nós termos isso em mente, porque o ponto central da palavra de Deus, da Bíblia, é Jesus Cristo. Então os livros do Antigo vão apontar para ele e os livros do Novo vão dizer sobre ele. Por que é importante saber isso? Porque sempre quando você ler a sua Bíblia tendo uma perspectiva dessa, você vai lê-la de forma diferente. Então a Bíblia, que é outro ponto importante, ela não trata de questões triviais da nossa vida. Ela trata do que é essencial. A Bíblia ela foi escrita para nos apresentar Deus. Foi escrita para nos apresentar de onde nós viemos, para onde nós vamos e onde nós estamos. Veio para falar que todo ser humano merecia ser condenado, mas Jesus veio e morreu para pagar essa dívida que você tinha de pecado. E para ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Mas quais pecados? Lendo sua Bíblia você vai descobrir. Todos temos diversos pecados ou cometemos diversos pecados. Então esse é o ponto principal, é você saber dessa compilação da Bíblia e você saber do que ela trata e do que ela não trata também. Ela não trata, como eu já falei, de ciência, por exemplo. Ela não trata de como você deve trocar o óleo do teu carro. Ela não trata como você vai... se eu devo sair hoje à noite ou de manhã, se você deve trabalhar em determinado local ou não. Ela vai te trazer princípios gerais, mas ela não vai abordar todas as áreas específicas da sua vida. Isso aí é o ponto essencial, importantíssimo. Agora o outro ponto, mas por onde eu começo? São 66 livros, eu vou ficar perdido, eu não vou saber
como começar? E a minha dica é: muita gente indica você começar a ler sua Bíblia pelo Evangelho de João. Onde fica o Evangelho de João? Lá no Novo Testamento, se você não sabe onde localizar, venha no índice. A Bíblia tem o seu índice. Está dando reflexo. Opa, tá vendo? Aqui o Antigo Testamento e embaixo o Novo Testamento. João, você vai ler lá, ok. João, achei. João, e tem a página aqui da minha Bíblia, eu vou lá e acho onde está o Evangelho de João. Muita gente fala para você começar por ele. Eu, particularmente, eu gosto do Evangelho de Lucas. É um antes, é um anterior. Mas fica a seu critério. Pode começar tanto por Lucas como por João. Na minha opinião, você deve começar e ler logo os dois. Comece por Lucas e depois leia João. E depois, para finalizar, leia Atos. Então comece fazendo esse desafio para você mesmo. Eu quero começar a ler a minha Bíblia. Como é que eu faço? Comece lendo Lucas, leia João e leia o livro de Atos. Ali você vai ter praticamente o panorama completo da Bíblia. Ali vai estar Lucas e João falando a respeito de Jesus Cristo, e depois Atos vai estar falando do início da igreja e tudo mais. E mais algumas coisas bem interessantes, dados históricos, muito legal. Essas leituras aí são essenciais. E aí você vai me perguntar, mas qual versão eu utilizo? Existem diversas versões da Bíblia. Como assim versões? Traduções diferenciadas, vamos dizer assim. O conteúdo mesmo, mas o linguajar é diferente. Melhor explicando dessa maneira. Essa Bíblia que eu utilizo, essa que eu tenho aqui, ela é Almeida Revista e Atualizada. Existe também a Almeida Revista e Corrigida. Essa tem uns termos um pouco mais antigos, talvez você vai ficar um pouco mais perdido. Então eu não aconselho começar por ela. Eu aconselho você começar por essa mesmo. A Revista e Atualizada. É a mais utilizada no Brasil. Ela tem alguns termos um pouco difíceis, mas a leitura é um desafio. E eu te desafio a começar a ler. Leia. Você vai ter muita dificuldade no começo. É assim mesmo. Falando em dificuldade, não se esqueça de orar antes de ler a sua Bíblia. Ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo te auxilie, para que você interprete corretamente a palavra de Deus e não tropece aí, nem desanime. Comece a achar que a leitura é muito difícil e desanime e não queira mais fazer isso. Não. Peça força, ore ao Espírito Santo e comece a sua leitura. Falando em começar a sua leitura, não leia um versículo por dia, porque se você ler um versículo por dia, como eu mostrei aqui no começo, você vai ficar fora do contexto. Então leia pelo menos um capítulo por dia. Ah, mas eu nunca abri uma Bíblia, eu não sei nem do que você está falando. O que é capítulo, o que é versículo? Ó, estou aqui no início do Evangelho de Lucas. Aqui, ó. Evangelho de Lucas. Então, ó, aqui você tem o primeiro capítulo. Ou seja, esse númerozão grande, ó, 1. Isso aqui é um capítulo. Depois, aqui do lado, já está na outra página, ó, 2. Aqui é outro capítulo. Depois, aqui o 3, outro capítulo. Isso são capítulos e cada um que vem embaixo com o númerozinho é um versículo. Então aqui você tem o primeiro versículo, depois você tem aqui o versículo 2, depois você tem o versículo 3 e assim por diante. Então, ela é organizada, a Bíblia é organizada entre capítulos e versículos. E o que acontece? Por que eu falei não ler um versículo só? Se ler um versículo só, você está fora do contexto. Por exemplo, se eu pego esse versículo 38 aqui, está dentro de uma história aqui, eu vou me dar mal, vou pegar fora do contexto. Então, qual que é a ideia? Você lê pelo menos um capítulo por dia. Você começa aqui, ó, capítulo 1, e vai lendo. Ó. Leia o capítulo 1 até aqui o capítulo 2. Esse aqui pareceu grande, mas tem uns que são menores. Você vai demorar uma média de 15 a 20 minutos para ler isso aqui. Não tenha dificuldade. Não tem dificuldade porque vai ser uma leitura mais corrida e que você não vai estar fora do contexto. Isso é importantíssimo. Mas eu tinha me esquecido, eu falei um pouco a respeito da versão. Falei que para você começar pela Revista e Atualizada, a edição Almeida Revista e Atualizada, mas também você pode começar, por exemplo, com a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela tem os textos um pouco mais atualizados e talvez facilite a sua leitura. Na pior das hipóteses, leia a NTLH, a Nova Tradução na Língua de Hoje. Talvez fique mais claro ainda a sua leitura, mas
Mas não, para começar, pode se utilizar dela também. Acho que vai facilitar bastante o conhecimento. E aí você vai me falar, mas eu tenho uma Bíblia católica na minha casa. Não tem problema, se você for começar a ler esses evangelhos aqui que eu falei, Lucas, João e Atos, é igualzinho à Bíblia evangélica. Agora tem algumas versões da Bíblia católica que são um pouco mais difíceis de entender. Inclusive no meu serviço recentemente, um amigo falou comigo que ele estava querendo começar a ler a Bíblia, e eu falei para ele, traga a sua Bíblia que eu te mostro por onde começar. E ele levou e era uma Bíblia católica. Essa Bíblia que ele levou não tinha índice. Então eu achei muito complicado. Não é que arrancou a folha não, ela não tinha mesmo. Era um corridão. Aí eu achei meio complicado, como é que você achar o livro? Mas eu fui, porque eu já sei de qual os livros, eu fui lá e coloquei uma marcação para ele. Mas se você tem uma Bíblia aí que não tenha índice, vai ficar um pouco mais complicado. Mas você vai achar do mesmo jeito, não tem problema, beleza? Eu dei pelo menos aí um panorama geral para que você já comece e não desanime. Comece, desafie-se e vai que vai dar certo. Você vai ter uma noção muito boa da palavra de Deus e ela é uma palavra viva. Ela vai transformar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de sair daqui sem se inscrever. Aproveita aí também e clica no sininho para ser alertado das próximas postagens. Não esqueça também de compartilhar, curtir o vídeo, mandar para todos os seus amigos que você conhece, todas aquelas pessoas que tem aquela Bíblia empoeirada na casa da pessoa e tá lá e ninguém mexe, ninguém lê, ninguém folheia, manda lá o vídeo, fala para a pessoa, comece a ler a Bíblia comigo, um desafia o outro. E aí, eu vou ler, já acabei o Evangelho de Lucas, hein? E você e tal. Fica dando uma força pro outro e toca o barco aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais leitores bíblicos para que assim a sua vida e através dela a sociedade inteira mude também. Para melhor, obviamente. Um forte abraço e até a próxima.